Olá, estamos felizes de continuar com você na Semana Santa 2024. O tema de hoje é alegria na guerra. Será que é possível sermos felizes em meio à guerra entre o bem e o mal? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Este tema é bem interessante e o objetivo principal do dia de hoje é que as crianças entendam quais são os passos para conquistar a felicidade. Será que é possível sermos felizes aqui? Então, primeiro você vai começar fazendo uma recapitulação do dia. Depois do louvor, da oração, você vai mostrar a caixa de oração, a caixa com as perguntas e as dúvidas que as crianças tiveram dos dias anteriores. Então, ali você vai chamar alguém especial para responder esta pergunta, alguém que você já separou, já explicou para ele, já pediu para ele responder baseado na Bíblia e no espírito de profecia, é claro. Se as crianças não colocaram nenhuma dúvida, você mesmo coloca lá uma pergunta referente ao dia anterior, ok? E depois que você fizer essa parte, é importante que você comece a entender que João, ele continuou tendo visões. João aqui, ó, nós temos um João bonito aqui, ó. Ele continuou fazendo visões. Se você não fizer um João assim, você vai poder fazer o João uma pessoa vestida, né? Uma criança ou um adulto vestido. Ele deve estar com um pergaminho e uma pena que já foi apresentado para você nos dias anteriores. Neste momento, você vai dizer que João, ele teve uma visão muito especial. E durante essa visão, João recebeu aqui, ó, um pergaminho com 7 selos. 7 selos, mas esses selos só poderiam ser abertos pelo próprio Jesus. Quando Jesus abriu o primeiro selo, você pode fazer assim, olha que bonito, isso aqui é um papel, feito de papel, fita, mas você também pode fazer de um jeito bem simples. Se você não tiver selos sofisticados, assim, bem feitinho, você pode fazer de EVA mesmo. E o primeiro selo, quando Jesus abriu o primeiro selo, neste selo saiu um cavalo branco, né? E nesse cavalo branco tinha um cavaleiro e representa pureza, né? Que significa a igreja primitiva, a igreja perfeita, que foi muito rápido e evangelizou o mundo inteiro. Então você pode fazer um cavalo, no caso aqui, ó, eu tenho um cavalo de madeira ou um cavalo de plástico, né? De borracha, casas de brinquedos você consegue. O segundo selo foi aberto. Quando o segundo selo foi aberto, Jesus abriu o segundo selo, apareceu um cavalo vermelho. O cavalo vermelho, ele veio com uma espada, né? Tinha um cavaleiro em cima do cavalo com uma espada, representando o sangue das pessoas que morreram depois que Jesus ressuscitou. E também as pessoas que vão morrer antes de Jesus voltar. Olha que interessante. Depois veio o outro selo, né? Jesus rompeu mais um selo, o terceiro selo. No terceiro selo saiu um cavalo preto. Este cavalo preto representa a escuridão, digamos assim, a escuridão espiritual, as trevas espirituais. E neste cavalo ele vem com a balança, tal, e você vai explicar detalhadamente conforme está escrito no manual. Quando Jesus rompeu o quarto selo, saiu um cavalo amarelo. E neste cavalo amarelo, ele tinha uma fogueira, né? Onde os cristãos foram queimados, né? Foram crucificados e queimados em praças públicas. Representa este período da história da igreja. Isso é muito interessante você falar para as crianças que João viu isso há muitos anos atrás. Né? João nem imaginava o que ia acontecer e Deus havia revelado para ele. Muito bem, foram os 4 cavalos, mas ainda havia mais selos para serem quebrados. Então Jesus quebrou o 5º selo. No 5º selo, representa aí, esse 5º selo, ele tem uma roupa branca e ele lembra as pessoas que foram até Cristo suplicar, né? A ajuda de Cristo, representando as pessoas que morreram no período do cavalo amarelo. Depois vem mais um selo que Jesus rompe, o 6º selo. Este 6º selo, ele é bem interessante você se demorar um pouquinho nele, que fala sobre o terremoto de Lisboa, né? Você vai dizer quando ocorreu. Ele também vai falar sobre acontecimentos que ocorreram no céu e na terra.
terremoto na Terra, o céu ficou escuro, a lua ficou vermelha, as estrelas caíram do céu. Tudo isso está em Apocalipse. E as crianças vão ficar fascinadas, porque não tem história nenhuma hoje, nenhuma série que representa ou que fale de uma forma tão interessante como está escrito em Apocalipse. Este foi o 6º selo. O último selo, quando Jesus rompe o último selo, o 7º selo, você quer saber o que tem no último selo? Não vou contar. Você só vai saber quando você assistir o último dia da Semana Santa. Lá sim você vai descobrir o que estava no 7º selo. Deixe as crianças bem curiosas para elas descobrirem. Depois que você falar sobre tudo isso, você vai até a roda. Né, essa roda aqui na sessão aqui, né, da mensagem, né, do comandante, e é o momento em que você vai chamar as crianças a dizer o que nós vamos pedir para Jesus hoje. Então você vai girar a roda e vai parar nessa parte aqui, ó, do calçado, né, calçado da paz. E aí Deus vai nos dar os calçados, porque todo soldado de Jesus precisa estar calçado, precisa estar com os seus pés protegidos para andar no caminho da verdade. Esta é uma parte bem interessante, né? Depois que você falar dessa parte, vem a parte curioso. Curioso é a parte em que você vai trazer uma curiosidade para as crianças. Nesse dia você vai falar sobre a ilha de Patmos. Lembra que foi mostrado, aqui nós temos uma ilha montada, você pode montar uma ilha, mostrar uma ilha para as crianças e falar um pouquinho sobre a ilha, né, o que ela é. Ela tem 40 quilômetros quadrados, ela fica perto da Turquia. Você vai contar curiosidades sobre a ilha. Depois você vai falar um pouquinho sobre os selos. Você vai dizer para as crianças que os selos antigos não é como o selo de hoje, um papelzinho que cola, era de cera. Então você vai mostrar essa curiosidade e as crianças vão achar interessante. Inclusive você pode levar e montar um selo lá para as crianças verem. Você também vai falar sobre a palavra bem-aventurado. O que significa ser bem-aventurado? A Bíblia diz que significa ser feliz. E tudo isso está escrito no livro de Apocalipse. Você deve mostrar para as crianças. Aí você fala assim, mas como que eu vou explicar para ela, né, isso? Você vai mostrar o verso. Interessante que o manual, ele mostra como ele desafia você, professor, a explicar o versuário de um jeito divertido. Então diz assim, por exemplo, o livro que nós vamos ler agora é um livro que significa revelação. As crianças já sabem, elas já aprenderam. Revelação é Apocalipse. Então, Apocalipse, professor, isso mesmo, abra o seu livro, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. O capítulo é o capítulo da quantidade de corações que você tem. As crianças, 1. Então, capítulo 1. O versículo é a Trindade. Quantas pessoas formam a Trindade? Deus Pai, Filho e Espírito. As crianças. Então, é Apocalipse 1, versículo 3. Exatamente, você vai ler Apocalipse 1 e 3. Que diz que a gente é feliz. Quem que é feliz? Quem é feliz? É feliz aquele que vê, aquele que ouve, aquele que entende e pratica o que está escrito na Bíblia. Olha que jeito legal da criança decorar o verso. Você pode também usar figuras diferentes. Feliz é aquele que vê, aquele que ouve as palavras de Deus, aquele que entende e pratica o que está escrito nela. Interessante, não é? Depois disso, você vai para a parte, a seção que é lendo o mapa, que é isso que nós fizemos, né? Ler o mapa, que é entender o verso da Bíblia. Depois das crianças entenderem o verso da Bíblia, você vai finalizar fazendo um apelo para as crianças. Você vai mostrar para ela uma lanterna. Eu trouxe 2 lanternas. Eu tenho aqui uma lanterna com pilhas, ok? E aí você vai poder colocar a pilha dentro da lanterna para que ela dê luz. Se você mostrar só a lanterna e a pilha tem luz, você vai perguntar para as crianças. E as crianças vão dizer que não. Então você vai dizer que para haver luz é necessário a pilha, a lanterna, a ação da pessoa. Se você quiser fogo, não basta você ter um fósforo e a caixinha. Você precisa
riscar, não vou riscar aqui, né? Mas você risca lá no dia e mostra para a criança que é necessário ela riscar para que o fogo acenda. Você pode mostrar também uma planta antes do apelo e dizer para ela o que uma planta precisa para sobreviver. Ela precisa de água, de luz, sais minerais. Então, para ela sobreviver, ela precisa disso. Assim também você, criança, precisa de algumas coisas. Você precisa fazer algo. Você precisa agir. Para você ser feliz, você precisa praticar. Isto é, para você ser feliz, você precisa ver, ouvir e fazer alguma coisa. Que Deus abençoe você e eu fico muito feliz de saber que você tem dedicado tempo tão precioso da sua vida para conduzir crianças ao reino dos céus. Que Deus te abençoe e até amanhã.